Olá a todos, este é o canal Revelar. Pessoal, hoje nós trataremos de diversos temas. Sairemos de temas como criptomoedas, passando por diminuição populacional, buracos de minhocas e até mesmo o chamado aprimoramento humano. Tudo isso correlacionado com a temática que nós temos explorado aqui no canal para tentar dar uma orientação, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Tempos que nossos antepassados sequer imaginariam que existiria. E agora nós estamos passando por isso, como por exemplo essa questão aqui, que é a primeira temática do canal no vídeo de hoje, que fala do que eles chamam de aprimoramento humano, que é nada mais e nada menos do que o transhumanismo ou hibridismo. Eu tenho insistido nessa temática e na frase mantenham-se humanos, porque eu sei que muitas pessoas ainda acham que isso é algo ficcional, porque, embora já tenham ouvido muito falar a respeito aqui no canal, e especialmente de uma maneira aprofundada lá na comunidade fechada, alguns dos que chegam mais novos aqui ainda não fizeram suas pesquisas, não descobriram que isso é algo não só possível, como que já está sendo testado e aplicado, e na minha opinião, já foi realizado às escondidas. Isso é só uma opinião, não falo isso com base em notícia nenhuma, mas é algo intuitivo, digamos assim, e que alguns ainda duvidam e uma grande massa nem sequer imagina que existe. Nessa matéria aqui, eles estão tratando do transhumanismo como algo já favas contadas, ou seja, vai acontecer, mas que eles acreditam que precisa de supervisão ética em escala global, segundo o estudo deles. Todos nós imaginamos versões melhores de nós mesmos, mais esperto, mais atraente, fisicamente ágil para arrasar na pista de dança, conquistar artes marciais ou correr aquela ultramaratona. É a promessa da superhumanização, quer dizer, o Übermensch, transformar o homem numa versão aprimorada de si mesmo. Eles têm várias promessas aí para o futuro. Cada classe de pessoas se enquadrará em uma das promessas. Um grupo de pessoas é considerado como apto para desaparecer. Outro grupo de pessoas, bastante criativa, mas as chamadas bocas inúteis, talvez sejam colocados nos metaversos da vida para vivenciar ali dentro a sua existência e, ao mesmo tempo, através da criatividade que possuírem ali, poderão criar coisas positivas para aqueles que aqui de fora quiserem se transhumanizar. Então, à medida que envelhecemos, queremos viver vidas mais longas e saudáveis, ou até mesmo reverter o próprio processo de envelhecimento. É óbvio que quem envelhece sente as agruras da idade. A gente vai perdendo a força, a gente vai perdendo a visão, enfim, o corpo vai aos poucos enfraquecendo. E é óbvio que quanto mais saúde tivermos, melhor qualidade teremos nas nossas vidas. Mas eu penso que nem todo mundo quer viver para sempre nesse mundo em que nós estamos, e a transhumanização ela promete não só o longevismo, não só uma saúde enquanto nós tivermos vida aqui, mas ela promete o imortalismo, e isso não é uma brincadeira, pessoal, eles de fato estão prometendo isso. É por isso que frequentemente e insistentemente eu tenho dito que a primeira tentação da humanidade lá no Éden, que é o comer do fruto da ciência, do conhecimento, com a promessa de abrir os olhos, ou seja, ter isto aqui, ser mais esperto, como eles dizem, mais inteligente, coma do fruto da ciência e seus olhos se abrirão, você será mais esperto, e mais do que isso, sereis como um Deus e jamais perecereis, ou seja, terás a vida eterna. Essa foi a primeira promessa e essa será a última. Muitos olham para trás e dizem, poxa, como Adão e Eva foram tão burros, como é que eles cometeram tal erro saindo do paraíso? E hoje as pessoas estão prestes a cometer esse mesmo erro em massa. Bilhões de Adões e Evas vão cometer esse erro caso tenham a oportunidade, claro, porque para muitos o destino será outro.
Então, por eras, eles dizem aqui, as pessoas recorreram a vários recursos para obter uma vantagem. Você provavelmente já se entregou uma xícara de café forte que estimula seu cérebro pela manhã, ou maquiagem que esconde olheiras após uma noite sem dormir, ou medicação que mantém o cérebro focado. A questão é, o que é aceitável? Quando os tratamentos cruzam a linha de restauração das funções biológicas para o reforço das capacidades cognitivas ou físicas? Bom, primeiramente que esses estímulos químicos externos já não são muito recomendados, né? Porque todos eles têm efeitos colaterais negativos. Mas, enfim, eles ainda são aceitáveis, ou relativamente aceitáveis, porque, apesar de nos prejudicarem a saúde, ainda nos mantêm humanos. Agora, a pergunta que eles fazem, o que é aceitável? O que não é aceitável é que as pessoas deixem de ser humanas, porque aí, a partir do momento em que houver o hibridismo, porque não pensem que esse aprimoramento virá apenas com renovação de células-tronco, não, virá com a mistura genética. A partir do momento em que 0,1%, 1%, não importa o percentual do DNA humano não for mais humano, isso é plenamente inaceitável. Então, a edição genética é muito diferente do que essa transformação, do que essa, como é que eu posso dizer assim, essa transhumanização, né, que é a palavra mais correta. O aprimoramento humano sempre andou na corda bamba ética. Enfim, agora eles estão trazendo esses temas à discussão porque, primeiro, os teóricos da conspiracy já trouxeram, né? E aí, como eles viram que o tema já saiu a público, não há mais como eles tentarem esconder isso, então agora eles trazem, né, ao debate dentro dos termos deles. E obviamente que a grande massa vai engolir, como engole tudo, aliás, né? Enfim, isso aqui eu só trouxe para vocês para mais uma vez provarmos que isso aqui está em marcha, né? Isso aqui para mim é nada mais e nada menos do que aquela marca tantos anos predita por João na ilha de Patmos. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. Cientistas dizem que queda maciça na contagem de esperma pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. Nossas descobertas servem como um canário em uma mina de carvão. Não é novidade também para quem já está inscrito há mais tempo aqui no canal, que eu tenho reiteradamente dito para vocês que não é pela natureza que isso está acontecendo. Aqui nós vamos ver um gráfico mais adiante, mas antes nós vamos aqui comentar rapidamente a matéria, né? Nós vamos ver um gráfico mais adiante que mostra como está havendo a queda, né, dessa quantidade de capacidade de reprodução, vamos colocar assim. Mas antes veja isso aqui, ó. Como os pesquisadores descobriram ao analisar dados de 1973 a 2018, que a contagem, né, do espermograma caiu cerca de 1,2% ao ano até o ano 2000, quando começou a cair ainda mais rápido, cerca de 2,6% ao ano. Quem é da década de 70 no Brasil viveu uma vida totalmente diferente do que quem é da década de 70 nos Estados Unidos e ainda hoje vive. Nós sabemos que a modernidade, né, da indústria, né, inclusive alimentar nos Estados Unidos, é muito mais avançada, entre aspas, do que aqui. Portanto, os produtos industrializados chegaram primeiramente lá, os produtos alimentares. Sem falar em outras soluções aí que as pessoas acabam colocando dentro do seu organismo que não são exatamente alimentos, né? Então, tudo isso começou a surgir com muita força a partir da década de 60, 70 e, obviamente, se intensificou ainda mais a partir da virada desse milênio. O Brasil ainda está atrás, e graças a Deus ainda está atrás dos Estados Unidos nesse quesito de modernização. Basta ver que nos Estados Unidos, apesar da obesidade que tem crescido aqui no Brasil por conta da má alimentação, do sedentarismo, lá é muito maior, muito mais avançada, digamos assim. E não é condenar as pessoas não têm culpa porque elas não têm, às vezes, a informação, elas não param para pensar, elas escutam uma coisa de um, uma coisa de outro, estão escutando aqui desse canal, mas elas não param para realmente
raciocinar em cima do que está sendo dito. E elas pensam, poxa, mas não há alternativas, a alternativa que nós temos é essa aqui. Mas essa alternativa que está sendo colocada como moderna é que está destruindo, né, a saúde e, por consequência, atacando diretamente a fertilidade das pessoas. E vocês acham que isso é por acaso? Vocês já não ouvem há quase um século, ou mais de um século, que a população do mundo estava crescendo demais e agora nós vemos magicamente surgindo aí essa queda, né, de fertilidade? Será que isso é por acaso? Será que isso não vem trazido aí por certas modernidades? Então veja só, aqui eles colocam, até de 1972 até o ano 2000 a queda era de 1,16% ao ano, pessoal, ao ano. Então quer dizer que em 30 anos, 28 anos, houve uma queda aí de mais de 30%, né? E do ano 2000 para cá, 2,64% ao ano. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Os números estão um pouco pequenos, mas é isso. Então, ao mesmo tempo em que se propõe o transhumanismo, eles vão propor, e isso é factível, pessoal, não pensem que aquelas novelas preditivas lá do clone e tal não são factíveis, porque a ovelha Dolly é uma prova disso. Eles vão propor que as pessoas sejam reproduzidas por chocadeira, já falei várias vezes aqui. A ideia é que o ser humano não tem mais o direito de se reproduzir por si próprio, não terá mais em algum momento, porque isso afeta os interesses do povo aí do Green, né? Então, por isso, eles vão, em algum momento, propor que a humanidade não se reproduza mais por meios naturais. Há muitos filmes preditivos já falando a respeito disso. E mesmo que queira, né, alimentada do jeito que está sendo alimentada e colocando certas soluções, de qualquer maneira, esse tipo de coisa não será mais possível, porque as pessoas estão destruindo seus templos. Bom, aqui eu quero falar rapidamente sobre esse tema, porque ele é um tema um pouco complexo. Isso aqui só vai entender mesmo quem está mais avançado na comunidade fechada, mas eu quero deixar pelo menos para que as pessoas comecem a pesquisar um pouquinho mais a sério isso aqui, porque isso aqui também não é uma brincadeira, pessoal. Objetos que pensávamos serem buracos negros podem, na verdade, ser buracos de minhoca. Resumidamente, o que eles estão dizendo é o seguinte, que o buraco negro, que então suga a matéria, que eles achavam que era uma espécie de lixeira espacial, né, que não expelia nada para fora, na verdade seria então a entrada de um buraco de minhoca, e que do outro lado estaria um buraco branco expelindo toda essa matéria que estaria entrando aí no buraco negro. Eu só trago rapidamente essa matéria aqui e correlaciono isso ao tema portais estelares, né, que também é algo muito retratado aí na mídia ficcional. Não vou perder muito tempo falando disso, porque as pessoas que não têm base não vão entender, e as que têm base já sabem do que nós estamos falando. Outra matéria aqui para encerrar, esse aqui, ó, a Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou então um projeto para regulamentar a criptomoeda, como eu vinha alertando. Então, num primeiro momento, agora eles vão regulamentar, quer dizer, as criptomoedas serão de uma certa maneira engessadas, aquela suposta liberdade, né, que elas prometeriam, né, terá um fim. As criptomoedas, com o passar do tempo, vão ser criminalizadas desde que não estejam dentro do sistema que eles estão regulamentando, ou seja, ou você está dentro do sistema regular ou você é um marginal, ou seja, está praticando um crime. Então, será proibida a criptomoeda fora desse sistema. Por consequência, aquilo que dá valor a ela, que é essa liberdade anarcocapitalista, vai sumir e, portanto, o valor da criptomoeda como meio fiduciário vai desaparecer também. Vão restar apenas o quê? As chamadas stablecoins, que são as moedas digitais atreladas ao governo, né? Que é muito diferente de criptomoeda. Ou aquilo que gera a criptomoeda, que é a criptografia, continuará tendo valor, como eu já venho dizendo, para registro de bens, sejam bens imóveis, sejam bens móveis, para contabilizar exatamente todo o seu inventário pessoal. Então, tudo que você comprar, desde uma borracha, um lápis ou
um imóvel de alto valor, tudo poderá ser contabilizado na sua conta com as devidas baixas, caso você queira. É um pouquinho complexo para quem não entende de criptomoeda, mas resumidamente é só para confirmar aquilo que a gente vinha dizendo há um bom tempo. Eles vão regulamentar e isso, ao final de contas, será criminalizado, né, para quem quiser ficar de fora desse sistema aí que o governo vai impor. Então, por enquanto, só passou na Câmara, depois vai para sanção presidencial, etc. Então, a presidente do Banco do Brasil mostra o conceito real digital Open Finance com integração com stablecoin e funcionalidade de pagamentos. Então, eles vão atrelar, ou pelo menos essa é a pretensão, né? Atrelar as criptos ao stablecoin. É como que, vamos dizer assim, faz parte dessa regulamentação. É como que, vamos dizer assim, colocar uma corda no pescoço da criptomoeda. Então ela vai até onde essa corda permitir ir. E, portanto, né, penso eu, né, que o valor que está conectado a ela, que é o valor da liberdade, vai sumir e, portanto, o valor da própria cripto também vai desaparecer. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, ficou um pouquinho longo, são temas aparentemente diversos, mas todos eles dizem respeito aos tempos em que nós estamos vivendo. E essa questão das moedas digitais e criptos dizem respeito a esse momento que nós estamos prestes a conhecer, que é a perda total da liberdade, com os seus recursos sendo bloqueados a qualquer momento por um tirano qualquer que disser que você não está andando de acordo com as normas. E vai acontecer, podem ter certeza. Em algum momento as pessoas serão proibidas de comprar ou vender caso não se encaixem nessa nova sociedade bestial aí que está sendo criada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.